bem. Lição número 3, a parte de terça-feira. Como deve ser usado o dízimo ou para que serve o dízimo? Nós temos visto na palavra de Deus que Deus tem dito: minha é a prata, meu é o ouro, o mundo é meu, tudo que foi feito por minhas mãos. E com isso nós chegamos à seguinte conclusão: Deus é o dono de tudo. E se Ele nos dá uma parte grande para que nós possamos sobreviver, nós temos que devolver uma parte para Ele. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas como temos que devolver aquilo que lhe pertence, Ele determina o que deve ser feito com essa parte que lhe corresponde. Por isso, não podemos tocar e não podemos interferir no uso daquilo que são recursos para o evangelismo. Os ministros são sustentados pelo motivo dizimal, ou seja, Deus permite que o ministério seja sustentado com os recursos do dízimo. Quando nós damos o dízimo, isso sempre traz bênçãos para a nossa vida. Mesmo que a pessoa não creia muito, mas traz bênçãos para a vida da pessoa. Nem sempre essas bênçãos são monetárias. Muitas vezes são espirituais. Muitas vezes Deus protege a propriedade de um dizimista. Outras vezes a pessoa nem percebe as bênçãos que recebeu. Muitas só serão vistas no céu. Quando a pessoa chegar lá, vai ter surpresa com respeito à questão das bênçãos recebidas pela fidelidade ao dízimo do Senhor. Algumas vezes Deus se manifesta em nossa vida e nós vemos a sua proteção, a sua mão miraculosa nos ajudando. Outras vezes nós nem sequer percebemos. O propósito do dízimo deve então ser visto como uma revelação de Deus em sua palavra para a nossa vida espiritual. Devolver o dízimo faz bem para a vida espiritual. Uma pessoa que não devolve o dízimo não cresce espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele desconfia de Deus. Ele não tem confiança plena no seu Criador. Então ele retém uma parte, porque ele fica pensando: se me faltar, pelo menos eu tenho uma reserva. Mas acaba geralmente perdendo muito com isso. Salomão diz assim: aquele que retém mais do que lhe convém será por pura perda. E é uma grande verdade. Pergunta número 5 da lição de terça-feira diz assim: pela instrução divina, como o dízimo deve ser utilizado? Tem aqui então duas passagens bíblicas. Primeiro, Levítico 27, verso 30, Moisés explicando para o povo o seguinte: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Nessa instrução, Deus estava dizendo através de Moisés que tudo que o povo colhesse, a primeira parte deveria ser para Deus. É assim, é uma colheita santa, as primícias de uma colheita. Números 18, 21 e 24 diz assim: e eis que aos filhos de Levi eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. A tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança de terra, fazer uma herança onde eles pudessem fazer casas, plantações. Foi a única tribo que não recebeu essa herança. E Deus diz: vocês não vão receber herança, eu sou a vossa herança. Vocês vão trabalhar no santuário e os dízimos servirão para, assim, sustentar vocês dentro do ministério. Então, para a pergunta, instrução divina, pela instrução divina, como o dízimo deve ser utilizado? Resposta: Deus instruiu o povo a devolver o dízimo para que servisse de sustento ao ministério, primeiro dos levitas e hoje do ministério evangélico em nossa igreja. O dízimo pertence ao Senhor, deve ser trazido à sua casa. Esses recursos servirão para a pregação do evangelho e para o sustento do ministério. Por isso, o apóstolo Paulo deixou uma lembrança muito clara sobre isso em 1 Coríntios 9, verso 14. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: assim ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, um pastor não pode estar fazendo dois tipos de serviço. Eu conheci um pastor da nossa igreja. Ele tinha assim um hobby, que era comprar carro no leilão, mandava na oficina de um irmão, o irmão arrumava o carro. Se tinha alguma coisa de funilaria, tinha um amigo que fazia essa funilaria, o carro ficava impecável. O pastor então ia lá, vendia o carro no leilão, o carro que havia comprado no leilão, e com isso ganhava ali uns 2, 3 mil em cada venda. Até que um dia a associação descobriu isso, chamou o pastor e disse: pastor, ou o senhor é vendedor de carro ou o senhor é pastor.
não pode fazer duas tarefas. O Senhor vive do dízimo, então não pode ter outra fonte de renda. O Senhor tem que ser servo do Senhor. O pastor entendeu e abandonou por completo esse tipo de serviço que ele fazia adicional. Por isso o apóstolo Paulo diz, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E o dízimo é para o sustento do ministério. Não tem discussão sobre isso. Por isso Ellen White, no livro Parábola de Jesus, na página 300, ela escreveu o seguinte: os israelitas eram ensinados a consagrar ao serviço do santuário o dízimo de toda a renda. Esses eram os meios para sustentar o ministério do Evangelho naquele tempo. Deus não espera menos do seu povo hoje do que esperava antigamente. A grande obra da salvação precisa ser levada adiante. Pelo dízimo, ofertas e dádivas, fez Deus provisão para esta obra. Desse modo, Deus pretende que seja sustentada a pregação do Evangelho. Então não tem como errar. É uma coisa líquida e certa. Deus pede que devolvamos o santo dízimo. Ao devolvermos na casa do tesouro, ele é então administrado para o sustento do Evangelho, para a ministração daquilo que seja a salvação de muitas pessoas. Muito bem. Que conselho o apóstolo Paulo nos deixou, na pergunta 6, que conselho o apóstolo Paulo nos deixou para socorrermos o próximo? O que isso tem a ver com o dízimo? Vamos ao texto, Atos 20, verso 35. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O apóstolo Paulo estava, inclusive, relembrando as palavras de Jesus, quando disse, quando o Filho do Homem vier, vai separar os bodes das ovelhas e vai dizer para as ovelhas, vocês fizeram tudo em meu nome, ajudaram os pobres, vestiram nu, visitaram os enfermos, os presos, e eles vão perguntar, quando fizemos isso, Senhor? Jesus vai dizer, sempre que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Então, para a pergunta, que conselho o apóstolo Paulo deu? Que ao socorrer o próximo, estamos cumprindo a lei de Deus. E o que isso tem a ver com o dízimo? Resposta: Paulo mostrou que, como cristãos, nós precisamos socorrer os que sofrem, e quando devolvemos o dízimo, nós demonstramos confiança em Deus e solidariedade com o próximo, pois os recursos serão utilizados para salvar vidas do pecado. Pastores são enviados, missionários são mandados, campanhas são custeadas para que o Evangelho chegue a muitos corações. O dízimo nos ajuda a compreender e a aumentar e a desenvolver nossa confiança em Deus. Isso é muito importante, porque no futuro próximo, de acordo com as profecias, os cristãos, aqueles que servem a Deus, serão perseguidos. E se a pessoa não aprender a confiar em Deus hoje, como vai confiar em Deus estando no meio de uma perseguição? Imagine uma família no meio de uma perseguição, sendo perseguida, sem ter o que comer. Tem que se lembrar daquilo que Elias passou. Sem comida, sem nada, Deus mandou corvos alimentarem Elias, com pão, com água, para que ele pudesse então refazer suas forças. E Deus pode fazer o mesmo com os seus filhos, num futuro próximo, de acordo com as profecias. Agora, como é que uma pessoa vai crer que Deus vai fazer isso mesmo? Se não desenvolveu a confiança no Senhor. Ou seja, nós ganhamos nosso dinheiro, temos nossas necessidades, temos nossas contas para pagar, mas nós temos que separar aquilo que pertence a Deus e crer. Se faltar, Deus irá providenciar. Isso é confiança. Vai desenvolvendo isso numa situação de emergência, a pessoa confia em Deus plenamente. Se coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, eu já fiz minha parte. Agora o Senhor vai providenciar. E Deus providencia, como diz a palavra, Deus não é homem para que minta. Deus diz, fazei prova de mim. Eu derramarei bênçãos e vocês nem vão conseguir, assim, recolher todas as bênçãos que eu vou dar para vocês. Sabe que a inquietação, a ansiedade, ela é cega. Ela não vê o cuidado de Deus como Criador. A pessoa ansiosa, a pessoa inquieta, não vê a providência divina. E isso impede que Deus, então, faça ou derrame as bênçãos em nossa vida. O grande cientista Albert Einstein, físico, Albert Einstein, ele disse o seguinte certa vez: ao olhar as pessoas sendo fiéis a Deus, eu posso dizer que existem duas maneiras de se viver a vida cristã. Uma é acreditar que nada é milagre, e a outra é crer que tudo é milagre de Deus
para nos sustentar quando nós confiamos nele. Olha o que disse Albert Einstein, um homem que confiava em Deus. Certa vez um irmão veio à casa do pastor devolver o dízimo. E o pastor sabia que esse irmão havia perdido o emprego, estava fazendo alguns bicos para sobreviver e que a família até havia passado algumas necessidades. O pastor até foi levar uma cesta básica que a ADRA havia enviado para esse irmão. E o pastor viu esse irmão trazendo o dízimo. Ficou impressionado. Aquele homem, mesmo ganhando um pouquinho, foi lá devolver o dízimo. E então o pastor disse: meu irmão, Deus seja louvado pela sua fidelidade. Disse: pastor, eu confio em Deus. O pastor foi visitá-lo uns 6 meses depois. Ficou impressionado. Esse irmão arrumou uma chácara para arrendar. Ele arrendou a chácara, ele começou a plantar. E de tudo que ele plantava, ele vendia, ele dava uma parte para a pessoa que era dona da chácara, e uma parte ele dava para Deus, e com a outra ele se sustentava. O pastor ficou espantado, o irmão já tinha até umas cabecinhas de gado, de onde tirava leite para dar para a família e até vender um pouco de leite. Ele disse: pastor, eu estou feliz porque Deus me abençoou. Sabe, pastor, a minha necessidade pode esperar, mas uma pessoa que está presa no pecado não pode esperar. Eu tenho certeza que o meu dízimo está sendo usado para custear, assim, patrocinar pastores para levar o evangelho a muitos lugares onde eu não posso ir. Que pensamento maravilhoso desse nosso irmão. Um pensamento altruísta, de fidelidade, de confiança no poder de Deus. E Deus não se nega. Deus é fiel. A expressão Deus é fiel é porque Deus, ele não se nega a abençoar aquele que lhe é fiel. Aprendamos a lição e não questionemos como o dízimo é usado, porque isso tem solapado a fé de muitas pessoas. Nós temos que entender, Deus colocou homens para administrar. Agora, quem somos nós para questionarmos os planos que são feitos para a pregação do Evangelho através do dízimo? Por isso, calemos-nos diante de certos comentários, porque senão nós vamos colocar lenha na fogueira e não é bom. Nós podemos perder até a fé por causa disso. Muitos já perderam a fé. Então, vamos ficar quietinhos, porque Deus nos abençoa e é isso que é interessante para todos nós e importante. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos esclarece, o Senhor abre nossa visão, o Senhor nos dá segurança em confiarmos em Ti. Obrigado por essa lição, em nome de Jesus, amém. Continue estudando, divulgue nosso trabalho no YouTube e aqui no Facebook. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, uma feliz terça-feira. Fique com Deus.